Você não é bombeiro e toda vez você está apagando incêndio. É comum isso no seu dia a dia, na sua rotina? Problemas inesperados, circunstâncias que fazem com que você pare a sua rotina, o seu planejamento e tenha que fazer soluções pontuais? Hoje a pílula do Creme do Milho vai tratar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Eu sou Carlos Carraro e aqui a gente conversa sobre um pouquinho de tudo: questões profissionais, relacionais, inteligência emocional, bem-estar, life balance, tá bom? Seja muito bem-vindo. Hoje é uma pílula curtinha, mas que é incrível como isso faz parte da rotina das empresas e das organizações. Vamos lá. Então a reportagem hoje ela é do site Jornal Empresas e Negócios. Ela é datada do dia 25 de agosto de 2022 e está aqui, ela aparece como parte do caderno Espaço Empresarial, né? Vamos lá. Muito interessante essa pílula. Então o título é Líder, pare de apagar incêndios. Vamos ver se ela fala só exclusivamente para o líder ou vai para o contexto organizacional, né? Quando você passa o dia apagando incêndios em sua empresa, você realmente não vê o tempo passar. Se estressa, fica exausto e no fim do dia tem aquela sensação de que não fez nada, sendo que corre o dia todo. Acredite, você precisa criar uma rotina produtiva. Tem pessoas que normalizam o apagar incêndio. Tem pessoas que normalizam. E é muito diferente você estar trabalhando num lugar onde você tenha questões de incertezas muito grandes. Mesmo lugares com essa característica, você precisa ter um planejamento para o seu negócio, né? Que você seja um profissional, um médico plantonista em um pronto-socorro, que toda hora vai ter um caso novo, um caso diferente, uma especialidade diferente, uma forma de lidar um paciente diferente. Mas ainda assim tem uma série de protocolos e rotinas que precisam ser seguidas dentro desse ambiente. E com certeza esse profissional, né, contextualizando aqui para a pílula de hoje, ele não apaga incêndio. Ele é um cara que ele sabe exatamente, através de protocolos e planejamento, o que ele vai fazer, quando ele precisa ser acionado dentro desse contexto, tá? Vamos continuando aqui. Então, a Cirlei Mendes, diretora do Evolua Treinamentos e Desenvolvimento Humano e Master Trainer, relata. Um abraço para a Cirlei. Inicialmente, deve-se ter a intenção de ter essa rotina produtiva e, no caso do líder, eu, empresário, isso significa ter tempo para pensar estrategicamente no negócio. O apagar incêndio pode ocorrer de forma esporádica, afinal, eventualmente pode acontecer. No entanto, imprevistos constantes representam falta de planejamento. Eu acho que um local onde a gente vai ter muito... Dependendo do modelo de negócio, você é mais apto a ter imprevisto. Por exemplo, startups, negócios que eles estão dentro de um contexto de um mercado muito emergente, de aceleração rápida. Isso está muito mais previsto. Há mudanças constantes que ficar muito tênue entre o apagar e o incêndio. Então você precisa toda hora estar se revisando, revisitando prioridades, demandas que você não estava no escopo acabam aparecendo e isso te exige muito. Mas o que eu queria complementar aqui com muito carinho a Serlei é que isso é além do empresário e do gestor. Isso é algo que tem que estar incorporado dentro do negócio, respeitando a senioridade, o cargo e a função dos funcionários e das atividades. As pessoas elas precisam ter essa consciência de que uma coisa é você ter uma rotina bem planejada e produtiva e efetiva, e outra coisa é você passar uma boa parte dessa rotina apagando os incêndios, né? Vamos continuar aqui. Então, pare de dizer que você não tem tempo, com certeza. Ao invés disso, planeje-se para o dia seguinte, anotando as tarefas e reservando um tempo para pensar na estratégia que levará você
e a sua equipe a conquistarem coisas maiores. Outro ponto a se ressaltar é que você, como líder, não precisa estar disponível para todos o tempo todo. Com certeza, saber priorizar a agenda, saber priorizar a rotina, saber priorizar o que é realmente atividades do seu negócio versus atividades que podem ser complementares, até eventos, interações profissionais, prospecção. Eu acho que é um conjunto de coisas que você precisa priorizar, e quando você faz esse tipo de priorização, você fica mais focado no seu negócio, acompanhando o seu planejamento, executando o seu planejamento, e aí você tem uma margem menor para eventos imprevistos acontecerem. Isso é muito legal. Vamos continuar aqui. Voltar aqui para cá, para a reportagem. Defina horários em que você não seja interrompido para fazer aquilo que demanda uma maior atenção, visto que a improdutividade ocorre quando há muita interrupção. Com certeza. Cada vez que para um raciocínio, perde-se tempos e ideias. É um tempo valioso. Uma dica que eu dou aqui é saber escolher o tempo que você sabe que o seu senso criativo, por exemplo, ele funciona melhor. Tem gente que pela parte no começo da manhã, tem gente que é no final do dia, tem gente que é à noite. Isso pode te ajudar a você canalizar rotinas que exijam esse planejamento, organização de agenda, visão estratégica, a parte operacional e burocrática do negócio, que é uma coisa muito mecânica. Saiba identificar dentro de você como profissional, você como empresário executivo, o que vai ser importante, os horários e os dias que aquilo vai ser mais produtivo e menos produtivo para você, dependendo da rotina, né? Mas tudo precisando ser feito e de acordo com a prioridade que você tem dentro do seu negócio. E, por fim, vale mencionar a importância de ensinar, orientar a sua equipe com relação à produtividade e disciplina. Com certeza, como eu falei agora há pouco, isso não é uma coisa só de gestor. Isso é uma coisa que toda empresa, do negócio inteiro, ele tem que saber o senso de prioridade e identificar o que pode ser um apagar incêndio pontual, que isso faz parte, do que o incêndio ele ser rotineiro dentro do negócio. Tem muito gestor que não sabe lidar com isso e normaliza o apagar incêndio. E isso não tem desculpa, tá, gente? Independente da organização, do tamanho, da estrutura, do setor, esquece. O apagar incêndio, isso ser parte da rotina, com certeza tem traços claros que aquele gestor ele não é qualificado, ele não tem competência para lidar com aquele negócio. Atenção, hein? Tanto você quanto sua equipe precisam levar isso a sério, com certeza. Tempo é dinheiro. Quando você faz reuniões de alinhamento, lembre-se de finalizar com um acordo de mudanças de atitude. Cansei de participar de reuniões de alinhamento que não davam em nada. Era só para perder tempo só. A partir de determinada data. Isso gera mudança e compromisso por parte do liderado. Com certeza. Se o seu liderado ele vê que você está comprometido com prioridades, o que é realmente parte do negócio, você dá o exemplo de priorização de tempo, resolver questões complexas ou não esperadas, ele vai captar isso, com certeza. E através do exemplo, ele vai começar a fazer a mesma coisa, a não ser que ele não esteja mais afim ou não queira mais fazer parte do negócio, enfim, ou tenham questões externas que estejam interferindo na rotina dele, né? Porque somos uma pessoa só. Não existe o momento que eu estou dentro da empresa trabalhando e o momento que eu não sou, que eu sou o pai de família, que eu sou o estudante, que eu sou o marido, que eu sou o namorado, né? Não é uma pessoa só. Tá tudo misturado ali, né? Tudo conectado no momento que eu estou dentro ali no espaço do meu trabalho, né? Da minha parte profissional. E finalizando, assim como líder de uma equipe, você precisa ter tempo para todas as suas atribuições. Sim, que incluem reuniões de alinhamento, reuniões de feedback, estabelecer metas estratégicas, analisar indicadores e mostrar resultados. Mas definitivamente, apagando incêndio o tempo todo, você não terá resultados. E a fonte e outras informações, ela referencia
a evoluatreinamentos.com.br. É uma belíssima reportagem, uma pílula, né, essa aqui, como é que é o propósito do nosso canal também, né? Ela é de 25 de agosto de 2022, como eu disse no começo, e assim, e do site Empresas e Negócios. Galera, quais são os meus 2 centavos de contribuição aqui, né? Tem muito gestor, como eu falei agora há pouco, ele não tem qualificação para poder gerenciar o painel do avião, que tem vários botõezinhos, prioridade, rotina, planejamento, acompanhamento de indicador, feedback de gestor, feedback para o funcionário, questões, lidar com questões pessoais do funcionário faz parte do escopo de atividade, e aquilo ali, se não for bem gerenciado, pode virar um incêndiozinho, vamos dizer assim, né? Então, qual que é a mensagem aqui? Eu acho que ninguém nasce com a fórmula do bolo, porque a empresa muda de contexto, os funcionários eles mudam de contexto, ele entra sênior, daqui a pouco ele entra júnior, daqui a pouco ele passa por ele passa a ser mais sênior, ele vai ganhando confiança, vai ganhando mais experiência. Então, aquilo é tudo muito dinâmico, aquilo é um organismo vivo, é um organismo da organização mesmo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ter essa consciência, um acompanhamento estratégico, e eu gosto de usar o termo visão sistêmica, porque está tudo interconectado para que você consiga cada vez mais ser produtivo e eficiente dentro do seu negócio, respeitando o ser humano que está ali executando aquela atividade, né, para poder a gente ter um life balance, um equilíbrio entre o pessoal e o profissional muito, muito bem definido, né, e também você conseguindo trazer resultados eficientes e positivos para o seu negócio, para a sua área, para a sua rotina, para os seus funcionários, para os seus gestores, para o empresário que você está trabalhando. Se você é empresário, você vendo isso, tendo resultados e reverberando para o seu negócio, né? Então, a ideia é essa, menos apagar de fogo, e se isso está sendo normalizado, procure ajuda, procure um consultor, eu posso bater um papo com você, eu posso te ajudar, dependendo do tipo de complexidade que isso tem, né? No canal tem os links aqui para você me acessar e a gente bater um papo. Mas, além disso, procure ajuda também, dependendo do lugar, do setor de atividade que você tem. Às vezes uma conversa que você vai ter com um empresário que também já tenha passado por experiências parecidas, grupos e entidades de classe que você possa bater um papo, se associar, e aí você vai ter sessões, workshops, grupos de trabalho que possam estar lidando com essa dor, que às vezes não vai ser uma dor que ela não vai ser só sua, ela vai ser uma dor do setor, né? O excesso de novidade, o excesso de tendências, o turnover muito alto de profissionais, por mais que você seja super esforçado, comprometido, mantendo um pacote de remuneração legal, benefícios, etc., e às vezes você ainda assim não consegue reter os talentos da sua organização e faz com que você não consiga dar uma cadência legal para o seu negócio. Tem uma série de conjuntos, mas a mensagem aqui hoje é a seguinte: evite, ou pelo menos tenha identificado o que são os potenciais incêndios dentro do seu negócio, para que você possa atacá-los, e aí com atacados aquilo ali vai ser mínimo ou não existir, ou então, porque o incêndio ele faz parte daquilo ali, né? Porque são imprevistos que podem acontecer, né? E outra coisa é você focar esse esforço que você teria apagando o incêndio para poder você aí sim produzir e executar muito bem o seu planejamento dentro do seu plano de negócio. Legal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, é o que eu sempre falo. Se você quiser, você dá o like, você curte o canal, porque aqui é um espaço um espaço de segurança que a gente tem para conversar e falar desses tipos de assunto. Comenta aí o que você achou, se você achou bacana, se tem alguma outra sugestão, se você vê disso de uma outra forma, porque todo comentário aqui é sempre muito bem-vindo, tá bom? É sempre o creme do milho que a gente traz para vocês. Um abração, até o próximo vídeo.